Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje vamos conhecer a história do Constantino VIII, o imperador que não queria governar, só queria saber de festas e dos prazeres da vida. Mas antes de conhecermos a história dele, não esqueça de dar um capote no like e compartilha com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. E essa aqui é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então é importante que vocês conheçam as histórias anteriores dos outros imperadores para entender melhor essa. Caso você prefira, você pode assistir qualquer um dos outros vídeos das minhas sagas e mini sagas que eu trago no canal. É só dar uma conferida na videoteca do Zelota, tá tudo organizado nas playlists. Também me sigam no Instagram, @Zelota, para ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também assistirem ao meu vídeo do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu trago aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Vamos lá para a história do Constantino VIII. Ele que reinou por um breve período que foi de 1025 a 1028. Ele nasceu no ano de 960 e era o filho mais novo do imperador Romano II e também da Teófana a Infame. Ele foi co-imperador por 63 anos, só curtindo a vida. Bom, ele foi co-imperador do pai dele, né, primeiramente, que era o Romano II, quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Depois ele foi co-imperador do Nicéforo II, que era seu padrasto, né, com quem a Teófana casou-se. Depois, na sequência, do João Tizimices, também conhecido como João I, com quem a Teófana mantinha um caso enquanto era casada com o Nicéforo II. E por último, do seu irmão Basílio II. Bom, quando ele era jovem, diziam que ele era alto e elegante, que era um excelente cavaleiro e que treinava os próprios cavalos. Ele competia na famosa luta greco-romana que havia voltado à moda em Constantinopla, e ele também tinha outros talentos. Diziam que tinha uma excelente voz, que tinha o domínio da retórica e também na gastronomia, né? A gente nunca viu nenhum imperador, seja romano ou bizantino, com esse talento. Então ele acabava ali vivendo uma vida só de festas e prazeres. Então ele não tinha interesse em assuntos de política ou assuntos militares. Ele chegou a ir para um campo de batalha, como falei na primeira parte do vídeo da história do Basílio II, e que ele comandou, né, uma tropa bizantina em uma daquelas primeiras batalhas do reinado do Basílio II. Creio que tem sido na época das usurpações, né, dos dois Bardas, né, do Focas e do Esclero. Mas ele acabou não participando, acabou não acontecendo a batalha, e ele acabou retornando e não voltou mais para o campo de batalha. Ele chegou a ser noivo de uma filha do Boris II da Bulgária, que meio que foi um prisioneiro bizantino também, mas não sabe-se nem o nome dessa moça, mas acabou não acontecendo esse casamento. Ele casou-se com uma outra moça, que era a Helena de Bizâncio, que também era conhecida como Helena, filha de Alípio. Alípio era um patrício bizantino considerado um dos homens mais ricos de Constantinopla. E com ela ele teve 3 filhas, que foram a Eudóxia, a Zoé e a Teodora. A história da Helena é pouco conhecida, na verdade quase não existem registros a respeito dela, mas o que se sabe é que ela acabou falecendo ainda quando o Constantino era co-imperador. Então ela não chegou a se tornar aí uma consorte. Bom, com relação à coroação e o reinado, o Constantino VIII ele foi coroado no dia 15 de dezembro de 1025, após o falecimento do seu irmão Basílio II, que não havia deixado herdeiros. Então Constantino ele assume o trono, mas ele não queria assumir, não sabia nem o que fazer. Ele já tinha 65 anos de idade e era viúvo.
Então ele, quando se torna imperador, ele fica nessa posição de ter que fazer uma coisa que ele não estava com a mínima vontade de fazer, pois passou a vida toda só participando de festas e passeios, ia para as caças e tal, mas realmente assuntos relacionados a governabilidade, a reinado, ele não tinha nenhuma experiência e não tinha interesse. Então ele sempre fugia dessas obrigações. Então quando ele se torna imperador, junto com o trono vem também uma gota crônica que fazia com que ele mal pudesse caminhar. E ele foi considerado um imperador bastante cruel e que perseguia a nobreza. Ele tinha um complexo de perseguição e achava que a nobreza bizantina iria usurpar o trono dele. Então ele sempre buscava alguém, um culpado, para ser punido. E a sua punição favorita era a cegueira. Então ele punia dessa forma tanto criminosos como também criminosos imaginários, né? Ou crimes reais ou imaginários no caso. Então também outra coisa que ele fez foi indicar pessoas desqualificadas para cargos importantes na sua corte. Aquelas reformas agrárias que o Basílio II havia feito também foram deixadas de lado, porque o Constantino VIII ele acabou cedendo às pressões dos grandes produtores, das elites da Anatólia. E aquelas reformas eram reformas que favoreciam aos pequenos agricultores, que eu falei um pouco por cima ali na segunda parte do vídeo do Basílio II. Então ele era um cara que não tinha aquela moral, não era de se impor as coisas e acabava sendo muito influenciado. Ele acaba sendo o ponto de partida para o declínio do Império Bizantino. Ele reinou por menos de 4 anos e faleceu em 11 de novembro de 1028. Mas antes de bater as botas, ele procurou um marido para sua filha, Zoé. E foi aí que ele pensou em um nome que poderia ser o cara ideal, que era o Constantino Dalasceno. E aí ele iria casar sua filha Zoé, que era a filha do meio, né, a segunda filha, com o Dalasceno. A mais velha, Eudóxia, ela havia se tornado freira. Inclusive eu vou falar mais sobre a história da Zoé mais na frente ainda nesse vídeo, porque a história do Constantino VIII já está encerrando. Bom, o Dalasceno ele era um general que ele tinha o título de patrício e também ele era o duque de Antioquia, era um cara altamente qualificado para ser o marido de uma filha do imperador. Só que o Dalasceno estava a caminho de Constantinopla quando Constantino VIII foi persuadido a mudar o noivo da esposa, escolher um outro homem. E aí ele acabou sendo persuadido por esses conselheiros e escolheu o Romano Argiro. Romano Argiro ele era da famosa família Argiro, que a gente já viu aqui nos vídeos da saga bizantina, que era uma família nobre de Constantinopla e que havia cedido ali grandes generais para o exército bizantino. Só que aí aconteceu que foi dado o aviso e o Dalasceno acabou tendo que voltar para casa no meio do caminho. E aí foi feito o casamento, mas o Romano ele era casado, então ele teve que se divorciar da sua esposa para poder se casar com a Zoé, que já não era mais nenhuma garota. A gente vai ver isso ainda neste vídeo. O casamento acabou acontecendo 3 dias antes do Constantino bater as botas e ele se torna imperador 4 dias após essa data, se tornando o Romano III. Agora eu vou contar um pouco sobre a história da Zoé, porque ela será uma personagem bastante recorrente nos próximos capítulos da nossa saga bizantina. Bom, a Zoé nasceu em 978, ainda quando Constantino VIII era co-imperador. O seu tio Basílio II impediu que ela e suas irmãs casassem com qualquer um aristocrata bizantino, temendo a possibilidade de algum tipo de golpe de usurpação. E também porque eles preferiam, no caso o Basílio II que mandava em tudo, Constantino não fazia nada, de que elas casassem com algum imperador, rei estrangeiro, para fazer alguma aliança, usar como
um trunfo, né, para fazer essas alianças, como foi feito no caso ali da própria irmã do Basílio II e do Constantino VIII, a Ana Porfirogênita, que casou-se com o Vladimir I de Kiev, né, dos russos de Kiev. Bom, e como as mulheres não podiam assumir nenhum cargo público, não podiam governar, reinar no caso, ela ficou a vida toda no palácio e passou a maior parte do tempo no seu quarto. A única coisa que ela podia fazer era aceitar ou rejeitar pedidos de casamento. Ela chegou a ser cogitada como noiva para o Otão III, que era um imperador sacro romano germânico no ano de 996. Mas acabou não acontecendo esse casamento. Mas aí depois foi enviada uma segunda embaixada para Constantinopla, vinda da Itália, no ano de 1001, chefiada pelo bispo de Milão, Arnulfo II, que viria para escolher uma noiva para o Otão III entre uma das 3 filhas do Constantino VIII. Aconteceu que a Eudóxia, que era mais velha, como eu disse, ela se tornou freira, porque ela teve uma varíola e a deixou desfigurada, então tirou ela da concorrência. A caçula Teodora era uma menina ainda muito pequena, então também foi descartada, restando como a única opção a Zoé, que já era uma mulher de 23 anos e era considerada muito atraente. Então Basílio II concordou com esse casamento e a moça partiu de Constantinopla para a Itália acompanhada do bispo. Mas quando eles chegaram em Bari, na Itália, receberam a notícia de que o pretendente, o noivo Otão III, havia falecido. Então o acordo automaticamente foi desfeito e a moça teve que retornar para casa. E aí, como a gente já viu em outros vídeos, houveram outras tentativas de uma aliança por casamento com o Império Sacro Romano, desde lá do início com o Carlos Magno, mas sempre aconteceu alguma coisa que acabava dando para trás. E aí houve uma terceira agora oportunidade, dessa vez em 1028, 27 anos depois da Zoé casar-se, e aí veio essa embaixada da Itália com a proposta para casar-se com o Henrique III, conhecido como o Piedoso. Ele era filho do imperador sacro romano germânico Conrado II. Mas o pedido de casamento foi sumariamente rejeitado ao descobrirem a idade do pretendente, pois o Henrique III tinha apenas 10 anos de idade, né? A Zoé já também não era mais uma menina, né? E aí acabou que foi decidido de que a Zoé se casaria com algum nobre bizantino, algum aristocrata, como acabou acontecendo quando ela se casa com o romano Argiro. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 2150 inscritos com um dos inimigos de Roma. As opções estão aí na enquete, é só você ir na aba comunidade e votar em qual desses personagens vocês querem ver na próxima quarta. Na segunda-feira está saindo o vídeo do Curta com o Zelota lá no IGTV com essa história de o que é que as pessoas achavam do Constantino VIII. Mas se você quiser assistir esse vídeo agora mesmo, é só você clicar neste botãozinho azul embaixo da tela e se tornar um membro do Acampamento Zelota. Então a gente se vê agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.